Eu sou o Sérgio, sou professor de História aqui do Contato. A gente vai continuar sobre o assunto Revolução Francesa, agora partindo para a Era Napoleônica, beleza? Então vamos lá. Iniciando, o governo Napoleão é dividido em 3 fases. Primeira fase, consulado. Segunda fase, império. E terceira fase, governo dos 100 dias. Consulado. Nesse momento, 3 cônsules vão tomar conta do poder da França, tá? O mais interessante é que desses 3, lógico, quem vai mandar mesmo é Napoleão Bonaparte. Se lembra que eu disse para vocês que toda aquela Revolução Francesa, toda aquela matança, aquele desespero, fome, miséria, nada foi resolvido financeiramente. Sabe quem vai resolver isso agora? Napoleão Bonaparte, beleza? E olha que interessante, ele, para resolver os problemas da França, ele tinha que resolver o problema com os Giroldinos, com os Jacobinos, com o terror, com a matança que estava na França, com guerras lá fora. O que ele vai fazer? Ele vai chamar todo mundo, vai para uma conversa e vai solucionar o problema interno. Mas ele precisava também resolver o problema externo. O que ele vai fazer? Em 1802, ele vai assinar um tratado com a Inglaterra, chamado de Paz e Amiens, junto com a Inglaterra. Olha, eu resolvi o problema interno da França. Agora resolvo o problema externo com a minha maior inimiga, a Inglaterra. Pronto, tudo na paz, resolve esse problema. Começa aí o crescimento industrial na França. Eu posso dizer se a revolução industrial na França começa a estourar. Escolas sendo feitas também, estrada construída, empresas começando a bombar na França, trabalho sendo feito, elaborado, justamente por causa dessa revolução que está tendo na França. A França começa a crescer. Mas Napoleão Bonaparte vai fazer uma coisa muito interessante. Ele vai falar que o Código Civil Napoleônico, que ele vai criar em 1804, ele vai dizer, gente, que é muito mais importante, que as pessoas vão lembrar dele por esse código do que pelas batalhas que ele conquistou. Ele vai aproveitando que a França está toda organizada, a indústria bombando, empregos sendo feitos, construídos. Olha só o que ele vai fazer. Ele vai fazer um plebiscito. E nesse plebiscito ele vai substituir o consulado pelo império. Vai fazer esse plebiscito. O que vai acontecer? 97% da população vai aprovar essa mudança de regime. E passa aí agora a ele não ser mais consulado, e sim império. Já é a segunda fase da Era Napoleônica. Ela vai de 1804 a 1815, conhecido como Império Napoleônico. Primeira coisa que ele vai fazer é censura a imprensa. Concentração de poder em suas mãos. Outra coisa, ele vai começar a expansão napoleônica. Peraí, professor, a expansão napoleônica? É, a expansão napoleônica. Se lembra da Revolução Industrial na França? Ele precisava de quê? Mercado de consumidores e precisava de matéria-prima. O que ele tinha que fazer? Conquistar a Europa. Só que tem um problema nisso. Tem uma inimiga dela, que agora fez um acordo de paz. Se lembra em 1804? Com a Inglaterra? E justamente esse vai ser o grande problema da França. Mas vamos lá, vamos falar sobre a expansão napoleônica. Ele vai buscar de mercados, com um discurso muito legal. Ele vai voltar agora um pouquinho para a Revolução Francesa e vai com um discurso de liberal contra o antigo regime. Tudo que não só ele queria, mas como as outras nações também queria, ficar livre do antigo regime. Aí que está o grande problema dele. Nesse momento, algumas nações que ele, sabendo que faz ainda comércio com a Inglaterra, que a Inglaterra fazia comércio com o mundo inteiro, o que vai acontecer? Ele vai lançar um bloqueio do ano de 1806, chamado Bloqueio Continental. O que ele queria com isso, professor? Simplesmente acabar com a economia inglesa. Acabando com a economia inglesa, agora a economia francesa ia bombar. Ele já estava agora comandando toda a Europa. Só que tem um problema nisso aí, gente. Algumas nações começaram a fazer negócios por debaixo dos panos com a Inglaterra. E ele descobriu isso.
Quando ele descobre isso, ele vai fazer as campanhas, primeiro na Península Ibérica e a segunda na Rússia. Não esqueça de um pequeno detalhe. Essa que vai acontecer em Portugal vai afetar seriamente aqui no Brasil. Sabe por quê? Porque a família real portuguesa vai fugir para o Brasil com o apoio da Inglaterra. Um problema maior do Napoleão Bonaparte, ele vai chegar ao auge dele, da mesma forma que ele chega lá em cima, ele vai cair. Sabe por quê? Porque ele vai também fazer a campanha contra a Rússia. Só que a Rússia vai usar uma tática de guerra chamada terra arrasada. Os soldados de Napoleão Bonaparte, foram 600 mil soldados, vão chegar na Rússia. Cada cidade que ele chega, ele encontra a cidade arrasada. Não tem abrigo, comida nem água. Cada cidade que ele vai, terra arrasada. O que vai acontecer com ele? Os soldados vão ficar com fome e cansados. Mas tem um detalhe nessa guerra. Sabe o que é? O frio. O frio chega na Rússia de uma forma monstruosa. O que vai acontecer com os soldados? Vão morrer de frio também. Desses 600 homens que foram lutar contra a Rússia, menos da metade volta para a França. E é justamente que a Inglaterra, percebendo que Napoleão Bonaparte estava voltando para a França, ele vai se juntar com outros países e vai atacar Napoleão Bonaparte justamente ali. Isso vai acontecer em 1815, conhecida como a Batalha das Nações. Veja, nesse momento o exército de Napoleão Bonaparte, já fragilizado, vai perder a guerra. E aproveitando esse momento, o que vai acontecer? Napoleão Bonaparte, ele é preso. Ele é mandado para a ilha de Elba, que fica ali na Itália. Beleza, até aí tranquilo, né? Está preso, tem um congresso de Viena acontecendo, quando eles descobrem que Napoleão Bonaparte, fugiu. E entra aquele alvoroço, chama um exército e tal. Interessante que 800 homens tomam o poder na França. E aí começa a terceira fase da era napoleônica, chamada de governo dos 100 dias. 100 dias ele vai governar. Ele vai tentar colocar a França no auge da Europa de novo. Só que a galera que estava lá, as nações que estavam lá, percebe a fuga de Napoleão Bonaparte e vai agora ao encontro de Napoleão Bonaparte para tentar destruir, acabar com esse governo dele. O que vai acontecer em 1815? A famosa Batalha de Waterloo. Essa vai ser a última batalha que a gente vai poder ouvir de Napoleão Bonaparte, que ele participa de uma última guerra. Veja só que interessante. Nessa guerra, Napoleão Bonaparte vai perder. Ele perde. E aí, o que faz com ele? O exército volta para a França, ele vai ser mandado junto com seus generais para uma ilha, essa ilha é chamada de Santa Helena, que fica lá no meio do oceano, e lá ele morre. É a última vez que vamos falar de Napoleão Bonaparte em uma batalha. E aí, a gente vai ver que ele vai morrer nessa ilha de Santa Helena, e a gente agora, no ano de 2019, ainda fala sobre Napoleão Bonaparte. Ele entra para a história, não a história só do Brasil, mas a história do mundo. Espero que essa revisão rápida, simples, mas bem objetiva, possa lhe ajudar bastante para os seus estudos. Sabe por quê? Porque a gente pensa em você. Você é aluno contato, você é nota 10. E não esqueça, você, segundo ano, que está me vendo, você sabe muito bem o que eu digo, você lacra. Beleza? Um grande abraço, querido.